A pregação de Pedro em Atos 2:22. Pedro disparou o gatilho, queridos. Pedro, na sua primeira ministração, ele falou a respeito de 5 verdades em sua primeira pregação para um público de outras nacionalidades. Olha a oportunidade que ele teve. Primeira coisa, a primeira verdade que Pedro liberou foi a vida de Cristo. Primeira coisa que Pedro falou não foi dele. Ele poderia naquela manhã liberar um testemunho: eu fui um pescador. Um dia eu estava pescando e não peguei nada. Aí eu tive um encontro com Jesus e ele falou para eu voltar ao mar e lançar as redes novamente. Pedro falou disso? Falou da sua vida? Mas ele falou de quem? De Jesus. Quantas pessoas sobem ao altar? Não estou dizendo que você não deve falar isso. Não estou dizendo que você não deve falar do poder sobrenatural, da sua conversão. Mas a primeira pregação do Pedro, ele não estava preocupado com ele. Ele não estava preocupado com a vida dele. Ele estava preocupado em transmitir a verdade de Deus. Ele traz então a vida de Cristo. Em Atos 2:22, a palavra do Senhor, ela relata: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Então a primeira coisa que Pedro faz é falar da vida de Cristo. Pedro mostra que Jesus foi aprovado por Deus. Pedro mostra a todas aquelas pessoas que estão ali que Jesus, ele viveu de uma forma extraordinária, realizando grandes milagres. E que tudo que Jesus fez foi uma realidade para todos. Amém? Fale de Jesus para alguém. Fale o que Jesus pode fazer na vida das pessoas. Fale o que Jesus já fez e o que Ele pode ainda fazer e transformar a vida das pessoas. Segunda verdade que Pedro, ele trouxe naquele dia, falou a respeito da morte de Cristo. Atos 2:23 diz: sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. O que Pedro traz ali naquele dia, aqueles homens? Dizendo que a cruz não foi um acidente, mas foi parte do plano eterno de Deus. Pedro traz a clareza de tudo aquilo que Jesus tinha feito, fala da morte. É como Pedro estivesse dizendo: a cruz não foi uma derrota para Jesus, mas foi uma exaltação para Ele. Porque todos aqueles que eram pendurados no madeiro, ou todos aqueles que eram crucificados em uma cruz por Roma, eram todos malfeitores, homens que praticavam mal. E Jesus foi levado nessa cruz. Jesus, ele se fez de maldito para nos fazer bendito. É como Pedro estivesse dizendo: Jesus, ele marchou para a cruz como um rei. Ele caminha para a sua coroação. Nós entendemos que Isaías diz que próprio Jesus, ele galgou ao Gólgota, foi ao Gólgota, e ele foi como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Mas nós podemos ir mais além, porque Jesus, ele não abriu a boca mesmo. Porque Jesus, ele foi até a cruz. Jesus, ele marchou para a cruz como um rei, caminha para a sua coroação. Amém? Jesus é o Rei dos Reis. Jesus, ele é o Senhor dos Senhores. Então Pedro está trazendo toda essa clareza a respeito da morte de Jesus. Pedro dizia mais ou menos assim a todos aqueles: Cristo não foi crucificado porque Judas o traiu, mas os judeus o entregaram. Judas, ele compartilhou, sim. Ele ajudou de alguma forma, sim. Judas, ele traiu Jesus. Mas quem entregou Jesus a Pilatos foi os judeus, foi os seus próprios irmãos. Pilatos sentenciou e quem pregou? Os soldados romanos. Então Pedro está trazendo toda essa clareza. Mas ele foi crucificado porque Deus o entregou por amor a nós.
Amém? O próprio Deus entregou o seu Filho Jesus por amor a nós, por amor a vocês, por amor a cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Vocês creem dessa maneira? Terceiro, verdade que Pedro traz a respeito da ressurreição de Jesus. Então nós não adoramos um Cristo morto, mas Jesus vitorioso, que triunfou sobre a morte, derrotou o pecado, desfez as obras do diabo, cumpriu a lei. Ele satisfez a justiça de Deus, nos deu a vida de redenção. Esta foi a mensagem de Pedro naquele dia, uma mensagem para que as pessoas se entregassem a Cristo e o reconhecessem que Ele era o Filho de Deus. Quarto, que Pedro fala, a exaltação de Cristo, que está em Atos 2, 33 ao 35, é como ao consumar a sua obra aqui no mundo, Jesus ressuscitou em glória e comissionou seus discípulos a pregar o Evangelho em todo o mundo, a toda criatura. Pedro estava dizendo, Jesus ele reina, Ele está no trono do universo e Ele voltará gloriosamente. Essas são as mensagens que a igreja tem que pregar. A mensagem tem que voltar uma mensagem cristocêntrica, não uma mensagem de autoajuda, não uma mensagem que Deus vai te dar, não uma mensagem que Deus vai te exaltar. Queridos, enquanto nós não atingirmos este nível de maturidade espiritual, enquanto nós não crescermos espiritualmente e deixarmos de ser meninos espirituais, nós nunca iremos receber os benefícios de Deus aqui nessa terra. Então a primeira coisa não é uma mensagem de autoajuda. Hoje muitos têm pregado mensagens de autoajuda, ensinar o caminho como ser vitorioso, mas ninguém ensina o caminho da cruz, o qual Jesus ele diz, quer ser meu discípulo? Quantos aqui quer ser discípulo de Jesus? Toma a tua cruz e siga-me. Cruz é o símbolo de morte. Cruz é um símbolo onde você morre para todas as coisas pecaminosas deste mundo e nasce para um novo caminho na sua vida. Pedro fala da quinta coisa, o senhorio de Cristo, em Atos 2:36. É como ele estivesse dizendo, Jesus é o Senhor do universo, da história e da igreja. Diante dele todo joelho deve dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele reina e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Após essa mensagem, quantas pessoas se renderam diante de Jesus naquele dia? Quase 3.000 almas entregaram a vida a Cristo naquele dia. Quase 3.000 almas se renderam diante de Jesus. Quase 3.000 almas desceram as águas do batismo naquele dia, porque Pedro falou de 5 verdades. A primeira, a vida de Cristo e não a vida dele. Segundo, a morte de Cristo. Terceiro, a ressurreição de Cristo. Quarto, a exaltação de Cristo. E quinto, o senhorio de Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono da nossa vida. É isso que a igreja precisa voltar a pregar. É isso que a igreja precisa trazer nos dias de hoje, a verdade a respeito de Jesus, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Hoje os homens, as pessoas estão buscando mensagens de autoajuda. Como eu prospero? É a era do coach, não é a era mais do Espírito Santo. É a era que os coaches estão dando caminhos para ser próspero, mas não vejo os coaches ensinando o caminho para a vida eterna. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adiantou alguma coisa? Nada. Então o primeiro passo é buscar a vida eterna. Primeiro passo é reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. Terceiro é entender que quem guia a nossa vida aqui na terra é o Espírito Santo. Quarto, se eu obedecer a palavra de Deus, vou ser bem sucedido. E quinto, se eu desobedecer, eu vou comer o pior dessa terra. Tudo bem? Quantos comigo, diga amém. Agora vira para o irmão e fala: por que tudo isso está acontecendo na sua vida? Está faltando alguma coisa aí.
que está faltando? Você chamar alguém para vir ao seu lado. Você chamar alguém para morar dentro de você. Você chamar alguém para conduzir a sua vida. Sabe como é o nome dessa pessoa? Ele é uma pessoa e ele faz parte da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus.